Olá, seja bem-vindo ao programa Oráculo Político, certo? Nesse vídeo vamos continuar com a sequência de vídeos sobre o que é o entendimento, o entendimento histórico que se apresenta diante da perspectiva pautada pelo materialismo histórico e pelo marxismo, né? E com isso também nós vamos seguir com alguns apontamentos referentes às premonições do oráculo, certo? Esse é o terceiro vídeo relativo à era Lula, o vídeo 3. E nesse vídeo 3 nós vamos abordar os aspectos socioeconômicos que vão introduzir esse período, né? Antes de mais nada, é necessário retomar algumas considerações acerca dos vídeos anteriores a respeito da era Lula, né? Então, como se configura a era Lula, tá? É, a era Lula é um período que vai se iniciar em 1989 e está em períodos de está em vias de terminar, que corresponde a um período de conflitos da luta de classes, né? Mas mais especificamente corresponde à seguinte questão, né? Retomando o período militar, o período da ditadura militar, nós temos o que? Na crise, ou seja, no declínio da era dos militares, nós vamos ter o que? Por conta de uma associação que nós podemos fazer acerca da crise do petróleo e da concentração de renda proporcionada pelos militares, ou seja, com base em corrupção, nós vamos identificar o que? Uma crise e que vai potencializar a unificação e o empoderamento da classe trabalhadora, né? O que isso vai acarretar? Vai acarretar numa crise dos militares e em meados da década de 80, os militares eles vão fazer uma transição, o que é conhecido como transição democrática. No entanto, nós vamos compreender que essa transição democrática, que vai culminar na chamada Era Lula, vai configurar na seguinte questão: vai se tratar de um período em que os militares permitiram a participação popular na política, mas que mantiveram a vigília. Essa vigília é uma vigília feita pela mídia e em contraposição à luta do poder popular pelo poder, né? A luta das forças populares pelo poder, que vai se representar na figura do Lula. Esse conflito, né, essa essência desse conflito, ela vai permear as eleições de 89 e vai continuar a prosseguir até um período que nós não sabemos, que eu coloquei aqui como sendo 2018, mas ainda está indefinido, tá? No entanto, aí que a gente começa a identificar as sementes de uma nova era, no bojo da crise, do declínio dessa era Lula, nós vamos identificar o quê? Na crise de identificação da classe trabalhadora, nós vamos identificar um retorno da classe política advinda dos militares por meio de um poder de vigília extremamente exacerbado sobre a população, um poder de vigília extremamente potencializado, que a gente configura como sendo o papel da mídia aí. Essa situação que vai originar o golpe de 2016, né? Vai originar a crise que se iniciou em 2013, que culmina no golpe de 16 e vai acarretar numa série de transformações que estão ocorrendo nesse momento, é o que vai fazer com que haja um retorno da conjuntura dos militares a um poder. É uma espécie de retorno. É como se os militares tivessem suspendido a ditadura por esse momento, digamos assim, não encerrado completamente. É como se a ditadura tivesse ficado em stand-by, ou seja, os militares cedem o poder à sociedade civil, logicamente colocando políticos que vão proteger esses militares,
E essa parte destinada à sociedade civil, ela vai ser disputada entre o poder popular e o poder de vigília por parte de uma elite econômica, né, que controla o capital. O que vai acontecer? É, com a escalada golpista, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma situação de desestruturação da classe política e uma polarização da sociedade, uma divisão, né, no país, e aí nós vamos que é a situação precursora do colapso. Essa situação precursora do colapso é o que vai originar a iminência de um retorno da ditadura, ou seja, uma nova conformação de ditadura que está se formando, que vai se alimentar no poder de vigília da mídia, né? Evidentemente que nós estamos já falando do futuro, quase, né? No entanto, é necessário pegar esse primeiro quadro aqui para a gente entender um pouco a fase preliminar aqui, que a gente considera como fase preliminar, que vai de 89 até 2003, que é o período em que é um período em que várias tentativas foram feitas por parte da classe trabalhadora, mas que elas não venceram, o poder de vigília foi maior, que foram os períodos dos presidentes Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, né? Vale ressaltar aqui o seguinte: nesse período aqui, onde vão se configurar uma série de escândalos de corrupção, esses escândalos de corrupção eles são devidamente moldados pelo poder de vigília, né? Eles são devidamente construídos como teatro pelo poder de vigília, mas que eles revelam uma outra situação. A crise que se instalou e que continua e que persiste até hoje, nós vamos ver que ela não se compara com a crise originada pelos militares nos anos 80. A crise originada pelos militares nos anos 80, ela é decorrente da crise do petróleo e de uma concentração de renda exagerada por parte da classe política e dos próprios militares. Como surgiu essa concentração de renda? Por parte de corrupção. Então, logicamente que é uma ditadura e isso não vai ser revelado porque os militares detêm o poder das informações sobre esse período. Esse período ele não foi devidamente escancarado, né? Não se sabe ainda a totalidade do que ocorreu nesse período dos militares. Mas a suposta maior corrupção da história do mundo que dizem que aconteceu aqui, nós vamos ver que na verdade ela aconteceu aqui, lá nos militares, ela aconteceu nos militares. Por isso que originou a derrocada de uma crise profunda na economia e na sociedade brasileira, né? Como entender esse contexto, né? Nós vamos remontar aqui à era dos militares, nós vamos entender uma série de conjunturas, né? Primeiramente, ao remontarmos aqui o golpe de 64, né? O golpe que depôs o presidente João Goulart, aqui, vamos olhar para esse lado aqui, nós vamos entender a seguinte questão. O que foi o estopim da derrubada de Jango, né? O que foi o estopim do golpe militar de 64? Esse estopim foi o quê? Foi o que Jango tentou fazer, as reformas de base. O que seriam as reformas de base de João Goulart? João Goulart ele estava preocupado com o quê? Com as reformas rural e urbana, né? Por que ele estava preocupado com as reformas rural e urbana? Porque ele identificou naquela época, ele e o grupo político o qual, de certa forma, o rodeava, embora ele fosse um grupo político muito frágil e instável, eles identificaram o quê? Uma alta taxa de natalidade por parte da população rural e um potencial de concentração de renda por parte do latifúndio e uma iminente concentração de renda por parte da elite política, né? O que isso acarretaria na visão de Jango e, na verdade, e a gente vai entender por que Jango esteve certo. Acarreta no quê? No sobrecarregamento da infraestrutura nacional, ocasionando na marginalização da classe trabalhadora. O que isso significa?
inchaço urbano, favelas. É o que nós vamos identificar ao longo dos anos 80. Por que que isso ocorreu? Né? Isso ocorreu por conta da seguinte questão. João Goulart, ele tinha como premissa uma organização da sociedade. Então esse é o potencial da esquerda, né? Esse é o grande sentido de ser um socialista, no caso, né? É você trabalhar com a gestão de pessoas, é você trabalhar com a gestão populacional, é você trabalhar com a organização da sociedade civil. Ou seja, Jango identificava que o país estava numa iminência de transformações sociais profundas e que era extremamente necessário que o poder político e o poder administrativo fosse o ordenador dessas transformações. Né? Então, quando a gente observa uma alta taxa de natalidade de 6 filhos por mulher na situação rural e um potencial crescimento urbano, é evidente que se você não fizer, se o Estado não investir em infraestrutura, esse sistema entra em colapso. O que é, no caso, o colapso? É a falta de moradia, a população ausente de infraestrutura, ou seja, água e esgoto, e um potencial de miséria profunda, né? Então, a reforma agrária que Jango propunha era uma reforma agrária, não era uma reforma agrária radical, era uma reforma agrária sob terras improdutivas, era uma reforma agrária que impedia a consolidação maior de latifúndios, e associado a isso, Jango propunha uma reforma urbana. O que seria a reforma urbana de Jango? A reforma urbana de Jango consistia em transformar inquilinos que pagam o aluguel em proprietários de imóveis. Né? Lógico que dentro de um longo prazo. Né? O cidadão ele paga aluguel durante muitos anos, depois de um determinado período pagando aluguel, ele se torna proprietário do imóvel. É nisso que consistia a reforma urbana de João Goulart. Evidentemente que isso batia de encontro digamos assim, com a religião, o dogma religioso que governa o Brasil, que é o medo do comunismo, né? Ou seja, uma, um, uma exacerbação da propriedade privada e do tal Deus mercado. Né? Tudo isso foi sendo constituído na época, mas a propriedade privada ela era o grande objeto de adoração e de veneração daquele período, muito antes do Deus mercado. O Deus mercado ele vai surgir nos anos 90, né? A crença no Deus mercado, né? Enquanto dogma religioso da sociedade brasileira. Nesse sentido, o que podemos observar? Podemos observar que os militares, ao golpearem Jango, os militares eles permitiram o colapso da sociedade, um colapso profundo da sociedade. Por quê? Porque na iminência de uma transformação social radical, ou seja, eu tenho a formação profunda dos latifúndios. Né? O que é a formação profunda dos latifúndios? Os latifúndios são concentrações de terra e que vão se agrupando em grandes propriedades, em propriedades colossais. Essas acumulações de terra por parte de proprietários, né, de grandes latifundiários, a principal consequência social disso é a expropriação da classe trabalhadora rural, ou seja, eu expulso o trabalhador rural da sua terra, tomo a sua terra para mim, seja via compra, o que era um caso raro, mas via assalto, que era o caso da grilagem. E aí esses latifúndios vão se consolidando e a consequência fundamental disso é a expropriação da classe trabalhadora rural, ou seja, é a criação de uma classe marginalizada no campo, que futuramente vai originar um MST, mas o MST é a classe trabalhadora marginalizada que não decidiu ir para a cidade, preferiu ficar no campo. Porque a principal consequência disso, somado aos altos níveis de natalidade, potencializou, né, a população rural marginalizada.
Paralelo a isso, o que nós vamos ter? Então temos aqui a formação dos grandes latifúndios, a expulsão, né, e a formação de uma classe trabalhadora marginalizada no campo, somado à condição de seca no Nordeste, né, na região semiárida, e ao aumento da indústria no Sudeste, na região de São Paulo e no Rio de Janeiro, isso vai se tornar um polo atrativo à formação dessa gigante classe marginalizada, sem emprego e sem infraestrutura. A principal consequência disso é a maior migração rural urbana do Ocidente. Então o que temos? Temos em 64, nós temos o quê? Uma população rural de 60% e de urbana de 40%. No final do regime militar, já no início da década de 90, nós temos uma população urbana de 75% e uma população rural de 25%. Ou seja, uma transformação colossal ao longo do período dos militares, mas ausente de qualquer tipo de planejamento social. Por quê? Porque os militares, eles simplesmente eram incompetentes para fazer isso, simplesmente eram, digamos assim, incapacitados, incompetentes, e eles desprezavam a população civil, né? Eles realmente não estavam absolutamente nem aí com a população civil. Então isso foi acontecendo, e só que na medida em que nós vamos assistir um inchaço urbano, nós vamos assistir a total ausência de infraestrutura e a total incapacidade da infraestrutura das cidades até aquele momento de absorver essa população colossal que provinha do campo e provinha de regiões semiáridas em busca de emprego. É justamente nesse contexto que vão surgir as greves dos metalúrgicos, porque eles eram extremamente explorados, e a figura do Lula, né? É aí que vem, é nessa crise que surge a figura do Lula. Então tínhamos o quê? Uma depressão econômica associada a um crescimento completamente desordenado das cidades. Nós vamos assistir à estruturação do narcotráfico nos anos 80, por conta dessa marginalização e dessa incapacidade dessas estruturas urbanas de absorver esse potencial urbano colossal. Nós vamos assistir uma repulsa da sociedade civil aos militares, ou seja, uma crise profunda que vai permitir que vai causar numa crise política dos militares, na qual vai resultar no que anteriormente eu falei deles cederem parte do poder à sociedade civil. Essa situação de caos vai ser a herança da fase preliminar da era Lula, que são os governos Collor, Itamar e FHC. Veja só, é extremamente importante ressaltar aqui que a crise da absorção de infraestrutura, da incapacidade de infraestrutura por parte das cidades, ela está intimamente ligada à solução que Jango propunha. Então, Jango propunha a solução para o problema criado pelos militares. Então, é necessário que nós entendamos o nível de inconsequência que esses caras que tiveram no poder fizeram. Ou seja, eles fizeram uma colossal atrocidade. Ocuparam o trono do país de maneira, digamos assim, irresponsável, e não tiveram qualquer sensibilidade de ordenamento social, ocasionando na pior crise da história do Ocidente, né? A pior crise profunda social e econômica da história do Ocidente, porque na medida em que o Estado vai se degradando, né? Tínhamos até então com Getúlio Vargas, tínhamos uma moeda forte, né? Por conta de um Estado forte e de uma propulsão econômica poderosa. Com a chegada dos militares e a ocupação dos militares no poder, a manutenção desse poder de forma constante vai deteriorando, né? Ou seja, uma classe política que queria se perpetuar no poder, uma classe de militares a partir da força, ao se perpetuar no poder, eles vão deteriorando o Estado. Na deterioração do Estado e da atividade econômica, a moeda entra em colapso. No que a moeda entra em colapso, né, nós temos a moeda brasileira sem lastro girando em falso, entre aspas. Ou seja, ela entra em crises de desvalorização profundas aí durante a década de 80 e no início da década de 90. Ou seja,
é muito interessante ressaltar o seguinte: esse foi o verdadeiro motivo da crise de 1980, da década de 80. Por que isso ocorreu? Porque os militares queriam se perpetuar no poder e estavam criando uma situação de corrupção profunda com aquela situação das empreiteiras. As empreiteiras surgiram na década de 80, no final de 70 e década de 80. Elas foram criadas pelos militares, esses monopólios se formaram pelos militares por conta da construção de Itaipu e por conta da construção das rodovias. E isso gerou muita corrupção e muita corrupção, uma corrupção que nunca foi investigada porque era dos militares, né? Os militares formavam uma ditadura. E só que tamanha corrupção gerou uma concentração de renda tão grande e uma marginalização da sociedade tão grande que a moeda entrou em colapso, o sistema entrou em colapso. Veja só, isso foi uma consequência real, uma consequência, digamos, de uma destruição legítima da economia, o que é muito diferente do que acontece hoje. O que acontece hoje é uma construção imaginária, delirante, fake do que aconteceu, né, na época dos militares. Olha só, veja que interessante. A mídia que faz a vigília da sociedade, ela cria a falsa noção de que o PT fez a mesma coisa que os militares fizeram, mas isso é uma mentira. Nós vamos ver nos desdobramentos da era Lula que é uma mentira. A crise ela é uma crise criada artificialmente, né, para criar uma narrativa que é para destruir o PT, mas essa narrativa ela revela o que verdadeiramente ocorreu e o que verdadeiramente ocasionou lá atrás a crise dos anos 80, feita pelos militares. É muito interessante constatar isso aí. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser devidamente investigado por parte da sociedade, né? E por fim, para terminar o contexto socioeconômico, nós vamos adentrar um pouco no que vai acontecer no contexto internacional. Né? Nós temos o final da Guerra Fria, em 1991 cai o Muro de Berlim e a consolidação da moeda americana, que tem como lastro o petróleo. Né? Nós temos que já colocar essa peça no tabuleiro, o lastro da moeda americana é o petróleo. E o dólar ele vai se tornar ele vai se tornar um poder que vai inevitavelmente servir como polo gravitacional da moeda brasileira. Nesse caso, era iminente e inevitável uma reforma da moeda brasileira. Então nós vamos ver que no início da era Lula, ali, aquele período em que foi constituído o Plano Real, nós vamos entender que a formação da moeda brasileira como elemento constituinte do regime internacional é uma consequência inevitável. Lógico que nós vamos investigar isso profundamente no próximo vídeo, mas é necessário deixar essa mensagem clara aí, né? De que era algo inevitável. Lógico que foi um trabalho importante do FHC, mas era algo inevitável. Ou seja, possivelmente outros teriam feito, né, no seu lugar. Enfim, obrigado, até o próximo vídeo.